Você já imaginou o que significa andar com Deus de maneira tão profunda que Ele decide te levar diretamente para a eternidade? Na Bíblia, há um personagem misterioso que experimentou exatamente isso. Um homem cujo nome ecoa como um enigma através dos séculos. Enoque, diferente de muitos outros patriarcas mencionados no livro de Gênesis, ele não teve um fim comum. A Escritura não relata sua morte. Pelo contrário, há uma afirmação surpreendente. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus para si o tomou. Gênesis 5:24. Mas o que significa isso? Como alguém pode simplesmente desaparecer da terra e ser levado por Deus? O que esse acontecimento tem a nos ensinar sobre fé, obediência e intimidade com o Criador? Acompanhe até o final e descubra os segredos de um homem que viveu de maneira tão extraordinária que sua história atravessou milênios como um testemunho de relacionamento verdadeiro com Deus. Se você se interessa por histórias bíblicas profundas e reveladoras, já deixe seu like e se inscreva no canal. Assim, você não perde nenhum conteúdo que aprofunda sua fé. Para entendermos Enoque, precisamos olhar para o mundo em que ele viveu. Ele foi o sétimo depois de Adão na linhagem de Sete e nasceu em uma época de grandes transformações. A humanidade estava se multiplicando rapidamente, mas junto com o crescimento populacional, o pecado e a corrupção também aumentavam. Foi nessa realidade que Enoque nasceu. Um tempo em que os homens se afastavam do Criador, entregando-se a uma vida de violência e rebeldia. No entanto, em meio a esse cenário sombrio, um homem escolheu um caminho diferente. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre sua infância ou juventude, mas sabemos que aos 65 anos, um evento marcante mudou sua vida para sempre: o nascimento de seu filho, Matusalém. Algo naquele momento despertou em Enoque uma busca intensa por Deus. A partir daí, ele passou a andar com o Senhor de uma forma única e sem precedentes. Mas o que significa andar com Deus? Na Bíblia, quando alguém anda com Deus, significa mais do que apenas acreditar ou seguir alguns mandamentos. Significa viver uma vida de comunhão, buscando a presença do Criador diariamente, alinhando os pensamentos e atitudes à sua vontade. Enoque não apenas tinha fé, ele viveu essa fé intensamente. Em um tempo de trevas e afastamento espiritual, ele foi um farol de luz, um exemplo de que é possível escolher um caminho diferente do resto do mundo. Seu testemunho era tão impactante que mais tarde o autor de Hebreus diria: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11:5. Ou seja, sua vida foi um testemunho vivo de que Deus se agrada daqueles que o buscam com sinceridade. Mas Enoque não apenas andou com Deus, ele também teve um papel profético. Sua vida e suas palavras não ficaram em silêncio. Ele foi um pregador em tempos difíceis, trazendo mensagens sobre o julgamento divino e a necessidade de arrependimento. Se Enoque apenas tivesse vivido uma vida justa, já seria um exemplo poderoso para nós. Mas a Bíblia revela algo ainda mais impressionante. Ele não foi apenas um homem de fé, mas também um profeta. Poucas pessoas sabem que Enoque anunciou eventos que aconteceriam milhares de anos depois. Seu nome surge no Novo Testamento em um contexto surpreendente. No livro de Judas, encontramos um trecho que atribui a ele uma das primeiras profecias registradas na história. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios pelas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as palavras duras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas 1, 14 e 15. Aqui está um detalhe importante. Enoque profetizou sobre a vinda do Senhor com milhares de santos, algo que aponta diretamente para o retorno de Cristo no fim dos tempos.
Mas como um homem que viveu tão próximo do início da humanidade poderia falar sobre algo que aconteceria milhares de anos depois? A resposta está em sua intimidade com Deus. Pessoas que se aproximam do Criador com total entrega muitas vezes recebem visões sobre o futuro. Foi o caso de Noé, de Abraão, de Moisés e de tantos outros profetas. Enoque não foi diferente. Ele compreendeu que o mundo não estava seguindo os caminhos de Deus e teve a coragem de proclamar essa verdade diante de uma sociedade que se afundava no pecado. A humanidade estava cada vez mais corrompida e seu alerta era claro. Um dia, Deus traria juízo sobre os ímpios. Sua mensagem era um chamado ao arrependimento. No entanto, como muitas vezes acontece com os profetas, suas palavras foram ignoradas. A geração de Enoque não deu ouvidos ao seu aviso. E aqui encontramos outro detalhe fascinante. Quando Enoque teve seu filho, Matusalém, ele deu a ele um nome que carregava um significado profético. Matusalém significa algo como, quando ele morrer, virá. Os estudiosos da Bíblia acreditam que essa pode ser uma referência ao dilúvio nos dias de Noé. E, curiosamente, Matusalém viveu mais do que qualquer outro ser humano na história, 969 anos. Isso nos mostra algo incrível. Deus é generoso e paciente. Ele permitiu que Matusalém vivesse tanto tempo para dar à humanidade a maior oportunidade possível de arrependimento antes do juízo. Mas, infelizmente, quando Matusalém morreu, o dilúvio veio. Enoque, porém, não estava mais na terra para testemunhar essa tragédia, pois ele já havia sido trasladado por Deus. O que isso significa exatamente o que aconteceu com Enoque? A Bíblia diz que ele já não era porque Deus para si o tomou. Gênesis 5:24. Isso quer dizer que ele foi levado diretamente para a presença de Deus sem experimentar a morte. Esse evento é um dos poucos casos na Escritura em que isso acontece. O outro caso conhecido é o do profeta Elias, que também foi arrebatado por Deus. Muitos estudiosos veem em Enoque uma figura profética do arrebatamento da igreja. Assim como ele foi retirado da terra antes do dilúvio, muitos acreditam que a igreja será retirada antes da grande tribulação mencionada no livro de Apocalipse. O que podemos aprender com isso? Que Deus honra aqueles que o buscam com todo o coração. Enoque nos ensina que viver pela fé e ter intimidade com Deus não passa despercebido aos olhos do Criador, mas ainda há mais a descobrir sobre a sua jornada e o impacto de sua vida na história da salvação. A história de Enoque pode parecer curta, mas seu impacto atravessa séculos e continua inspirando milhões de pessoas até hoje. Ele foi um homem que andou com Deus, profetizou sobre o futuro e, de maneira misteriosa, foi retirado da terra sem experimentar a morte. Mas o que sua vida nos ensina? Como podemos aplicar o legado de Enoque ao nosso próprio caminho espiritual? A resposta está em um princípio fundamental que a Bíblia enfatiza repetidamente. A fé verdadeira transforma a vida. A fé de Enoque não era teórica, mas prática. Ele não apenas dizia acreditar em Deus, ele vivia essa fé todos os dias. Ele não era influenciado pela cultura corrompida ao seu redor, não seguia o caminho da maioria. Pelo contrário, ele escolheu um relacionamento profundo com Deus, colocando-o no centro de tudo, andando com Deus no mundo de hoje. E é aqui que a história de Enoque se torna tão relevante para nós. Vivemos em tempos semelhantes aos dele. A maldade cresce, os valores espirituais são cada vez mais deixados de lado e a maioria das pessoas está distante de Deus. Mas a vida de Enoque prova que é possível ser diferente. Muitos imaginam que andar com Deus significa apenas ir à igreja ou seguir algumas regras. Mas a verdade é que andar com Deus é um estilo de vida. Significa buscar a presença de Deus diariamente, em oração e meditação na palavra. Viver de maneira que agrade a Deus, independentemente do que o mundo ao redor esteja fazendo.
Manter-se fiel, mesmo quando a cultura ao redor se distancia do Criador. Ter coragem para falar sobre a verdade, assim como Enoque fez ao profetizar sobre o juízo divino. Se queremos seguir o exemplo de Enoque, precisamos tomar a decisão de andar com Deus hoje, todos os dias, em cada área da nossa vida. A trajetória de Enoque nos aponta para uma verdade profunda. Nossa vida na Terra não é tudo o que existe. Ele viveu de forma tão alinhada com Deus que, no momento certo, foi levado diretamente para a presença dele. Isso nos lembra de uma promessa que Jesus fez. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. João 14:2. A história de Enoque ecoa essa realidade. Deus tem preparado algo grandioso para aqueles que o seguem de todo o coração. Mas a grande questão é, estamos vivendo de uma maneira que nos aproxima de Deus? Nos tempos de Enoque, a maioria das pessoas escolheu ignorar essa verdade e seguiu seus próprios caminhos. Mas Enoque escolheu um caminho diferente, e sua história nos mostra que essa é a escolha mais importante que podemos fazer. A história de Enoque vai muito além de um simples relato sobre um homem justo que foi levado por Deus. Ela carrega um mistério profundo que aponta para eventos futuros e para o plano eterno do Criador. A vida de Enoque nos ensina que a fé não é apenas sobre conhecer a Deus, mas sobre caminhar com Ele. Deus ainda busca pessoas como Enoque, homens e mulheres que escolhem um relacionamento profundo e sincero com Ele. E a grande pergunta que fica para nós hoje é: estamos vivendo de forma que agrada a Deus? Se Jesus voltasse hoje, estaríamos prontos? Essa é a escolha mais importante da nossa existência. Se essa mensagem falou ao seu coração, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais reflexões bíblicas que vão fortalecer a sua fé. E lembre-se, Enoque não foi apenas uma história do passado. Ele é um exemplo para todos nós, hoje e sempre.